O artista gráfico holandês criou belíssimas obras das quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado na figura. Então aqui tem a figura 1, com um de lado, figura 2 com meio lado, e a terceira figura com um quarto do lado ali com relação ao primeiro. E aqui ele explica, ó, o quadrado PRST, que seria o primeiro, tem o lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado correspondente à metade dessa base. Então vai pegando sempre metades. E essa sequência de construção se repete recursivamente. E aí ele pergunta, qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão. Então vamos lá, ó, vamos estudar aí o nosso caso. Eu tenho aqui a minha primeira figura, eu tenho a minha segunda figura, a gente tem a nossa terceira figura e assim vai. A primeira figura tem lado igual a 1, A segunda tem lado meio, a terceira tem lado 1/4, a outra 1/8 e assim vai. Então nota que aqui a gente tem uma sequência com base meio, Para quem aí não conseguiu enxergar, a gente pode escrever esse 1/4 como sendo 1 sobre 2 ao quadrado. Meio, a gente pode escrever como sendo 1 sobre 2 elevado a 1. E o 1 a gente pode escrever como sendo 1 sobre 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 sobre 1 vai dar 1. Então eu posso reescrever desse jeito sem o menor problema. Então aqui a gente tem uma sequência de números na base 2. Na base meio, Desculpa. Então aqui é como se eu escrevesse assim, ó, meio elevado a 0. Aqui meio elevado a 1. E aqui meio elevado a 2. Meio elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5 e tudo mais. Aqui a gente já consegue, para quem é mais perspicaz, descobrir qual é a resposta. Porque se ele quer o centésimo quadrado, e aqui a gente tem uma relação direta. Ó, primeiro quadrado está meio elevado a 0. Segundo quadrado, meio elevado a 1. Terceiro quadrado é meio elevado a 2. Então eu tenho essa relação de sempre pegar o número da figura e pegar o meio e elevar aquele número menos 1. Então aqui, ó, se você reparar, a gente tem, ó, meio elevado a 1, que é o número da figura, menos uma unidade. No meio elevado a 1, a gente tem um meio elevado a 2, que é o número da figura, menos 1. E aqui a gente tem um meio elevado a 3, que é o número da figura, menos 1, que vai dar o 2. Tá? Então, se você reparar, aqui a gente consegue montar a nossa lei geral de formação, que seria meio elevado a n, que é o número da figura, a enésima figura, menos 1. Como ele quer a centésima, seria meio elevado a 100 menos 1, que é o 99. Então, é meio elevado a 99. E meio elevado a 99 é a letra B de Bhaskara.